A estranha oração de Paulo. Comentário de Mário Persona. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Versículos 13 ao 21. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com Jeová do Antigo Testamento anterior, revela o Pai que o Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O capítulo 3 abre com uma palavra que é uma exortação para nós, e o ensino também. Antes até dele falar acerca da igreja, que ele vai falar mais no versículo 3 em diante, porque nós temos os versículos 1 e 2, e a gente poderia continuar do versículo 2 no versículo 14 de Efésios 3, porque ele vai falar da situação dele. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Aqui, certamente Paulo estava preso escrevendo essa carta da prisão, eu acredito, mas ele não era prisioneiro dos romanos, ele era prisioneiro de Jesus Cristo. Ele reconhecia que o Senhor estava em todas as instâncias da sua vida, em todas as coisas que aconteciam com ele, as boas e as ruins, o Senhor estava naquilo. Se ele estava preso, é porque o Senhor permitia que ele estivesse preso, porque depois ele fala numa outra carta que os da guarda pretoriana haviam escutado o evangelho. E os da guarda pretoriana, que a guarda pretoriana era a guarda de elite de César. Eram os soldados que também cuidavam da família real, da segurança particular dos familiares de César. E quando nós lemos numa das suas cartas que ele diz que acho que é Timóteo que ele escreve, não é? Que os da guarda pretoriana tinham escutado o evangelho, e depois nós lemos numa outra carta que ele fala, os da casa de César vos saúdam. Então a gente pode até imaginar um pouco o que tem acontecido, que Paulo, preso, podia pregar o evangelho para os soldados, e os soldados, por sua vez, se convertiam e acabavam levando esse evangelho até dentro do palácio real do César, do imperador, e ali familiares do imperador haviam se convertido. E aquilo que o Senhor tinha falado a Paulo na sua conversão lá em Atos, que ele seria um mensageiro, ele seria enviado até diante de reis, e Paulo realmente acabou sendo, não apenas nas vezes que ele pregou diretamente a reis, ali ainda em Israel, mas em Roma. Ele tinha a sua mensagem do Evangelho tinha infiltrado a própria família real. A gente vê o poder da palavra de Deus, que não tem barreiras, não tem o que segure a palavra de Deus. Quando Deus quer salvar uma alma, ele vai até onde ela está. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Ele vai então, depois, no versículo 3, desenrolar um pouco mais desse mistério manifestado. Mas eu gostaria de passar do versículo 2 para o versículo 14, que seria mais ou menos depois que ele abriu esse parêntese para falar da igreja, e a igreja é um parêntese, não é coincidência que o Espírito Santo dê esse texto na forma de um parêntese aqui na carta de Paulo, porque a igreja é um parêntese também na história de Deus. Era um mistério no Antigo Testamento, ninguém sabia disso, nem os profetas do Antigo Testamento sabiam o que era a igreja. Era um mistério que foi revelado apenas
aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, e primeiramente a Paulo, que foi quem recebeu esse mistério. São 9 mistérios que Paulo menciona nas suas cartas, ou seja, 9 coisas que não eram conhecidas dos judeus no Antigo Testamento e no judaísmo. E uma delas, então, ele vai explicar aqui até o versículo 13, quando ele fala no versículo 13, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E agora ele vai pedir o quê? Para que eu seja liberto das minhas prisões, ou para que vocês não sejam perseguidos e lançados aos leões, como estão sendo? Não. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, ou fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E ele vai depois falar daquele que é mais poderoso, que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então o que ele está dizendo, o que ele está mostrando, a lição que ele dá a eles e a nós, é que aquelas tribulações que eles passavam não se podiam comparar com as glórias que haviam de vir. Então ele não roga pelo fim das tribulações, como era o natural aqui, né? Quando ele fala, ponho-me de joelhos, ele vai rogar então para ser liberto e para parar essa perseguição que os efésios estavam sofrendo. Por todo o Império Romano, os cristãos estavam sendo perseguidos. Mas não, ele vai orar para que Deus fortaleça o homem interior deles. Para quê? Para que eles conheçam mais do amor de Cristo. Para que eles conheçam mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Existem coisas que nós não vamos conhecer no céu. Uma delas é o amor de Deus por nós em tempos de dificuldade, de tribulação, de angústia, de perseguição. Isso não tem como conhecer no céu. Isso é uma coisa que uma lição que nós só aprendemos na terra. Então, quando nós passamos por dificuldades na terra, é sempre bom lembrar dessa oração de Paulo, né? Talvez alguém pudesse mandar uma cartinha para Paulo. Olha, Paulo, quando você dobrar os joelhos, ore para resolver o meu problema financeiro, ore para resolver o problema da minha perseguição, da minha enfermidade, da minha coisa. Não, ele vai orar para uma injeção de forças, como ele fala aqui no versículo 16, vos conceda que sejais corroborados, eu não sei outra versão aqui, acho que fala fortalecidos, né? Fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, ou seja, com as raízes grudadas, e alicerçados, ou seja, bem firmados em amor. Em amor. E aí, a partir, estando assim, aí eles estariam aptos a compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Uma coisa que, felizmente, nós já estamos nessa escola, aqui na Terra, aprendendo desse amor de Cristo, e não deveríamos nos queixar tanto quanto nos queixamos, né, com as tribulações, porque elas produzem paciência, como o próprio Paulo escreve lá em Romanos, eu acho que é Romanos 4 ou 5, se não me engano. É Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso que às vezes, quando alguém peça, ora por mim para eu ter mais paciência, tá bom, eu vou orar por você para você ter mais tribulação. Porque é a tribulação que vai produzir paciência. Nós nos esquecemos de que a paciência não vem assim, simplesmente, de graça, né? Tem algo que vem antes para produzi-la, para gerá-la. E é nesse sentido que Paulo faz então a sua oração, ali em Romanos, para que eles fossem fortalecidos. E isso pula, então, esse parêntese aqui, onde ele vai falar um pouco mais da igreja, que é do versículo 3 em diante. O mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Acima em pouco é no capítulo 2. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.